Olá pessoal! Este vídeo irá abordar os levantamentos do tipo Survey, que também são chamados de pesquisa de avaliação. Survey é um tipo de abordagem metodológica de pesquisa na qual o pesquisador avalia uma amostra significativa de um problema a ser investigado a fim de extrair conclusões acerca desta amostra. Como primeiro passo para dar início aos levantamentos, é necessário estabelecer os objetivos de sua realização. Você deve tomar algumas decisões como: quando deverá ser conduzida a pesquisa, quantas pessoas irão participar e como selecionar os elementos participantes. Caso você queira elaborar um questionário para utilizar como coleta de dados, deve-se atentar no como perguntar, o que perguntar e quantas perguntas devem ter o questionário. Vale lembrar que um questionário não deve ser muito longo e que ele deve ser testado várias vezes com diferentes tipos de respondentes para calibrar as questões antes de você começar a coleta de dados. Agora que você já planejou tudo o que irá realizar, o seu próximo passo será a coleta de dados e, posteriormente, a análise desses dados. Mas antes de fazer a análise dos dados, iremos expor aqui um breve resumo dos tipos de dados ou variáveis geradas com a pesquisa. Os dados podem ser classificados em dois grupos: dados quantitativos ou numéricos, que consiste em dados que irão quantificar algumas características de interesse. Os dados quantitativos são subdivididos ainda em dados discretos e dados contínuos. Dados discretos são dados gerados através de contagens, como número de filhos de uma família, números de viagens por ano, número de peças defeituosas num lote de 100 itens e entre outros. Dados contínuos são dados gerados utilizando-se alguns instrumentos de medição, como altura, peso, pressão arterial, faturamento e lucro de uma empresa. Agora iremos falar do segundo grupo, que são os dados qualitativos. Dados qualitativos ou categóricos podem ser classificados em dois tipos: qualitativos nominais e qualitativos ordinais. Dados qualitativos nominais são aqueles cujas respostas não podem ser ordenadas, como, por exemplo, a marca do último carro adquirido, time de futebol para qual um aluno torce. Dados qualitativos ordinais são aqueles que podemos ordenar, como, por exemplo, o grau de satisfação no atendimento de um restaurante, que pode receber as seguintes respostas ordenadas: muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito nem insatisfeito, insatisfeito ou muito satisfeito. Nosso próximo passo é ver como as pesquisas podem ser classificadas. Podemos classificar as pesquisas em duas categorias: as pesquisas observacionais e as pesquisas experimentais. As pesquisas observacionais envolvem coletas de informações de dados qualitativos e quantitativos de seu interesse, em indivíduos de um ou mais grupos, mas sem a intervenção, apenas observa-se. Quanto à forma de obtenção de dados, elas podem ser prospectivas, dados futuros, retrospectiva,
dados passados e transversais, dados referentes a um período. As pesquisas observacionais podem ser classificadas em levantamentos populacionais e levantamentos amostrais. Os levantamentos populacionais são muito importantes para o planejamento e geralmente não devem nortear ações mais amplas. O principal provedor de levantamento populacional é o IBGE. Os levantamentos populacionais podem ser classificados em contínuos, periódicos e ocasionais. Os levantamentos contínuos são aqueles que, conforme os eventos de interesse vão acontecendo, são registrados. Os periódicos são aqueles que acontecem, como o próprio nome diz, periodicamente. Um exemplo é o censo populacional, que ocorre de 10 em 10 anos. Já os levantamentos populacionais ocasionais são aqueles realizados sem a preocupação de continuidade ou periodicidade pré-estabelecida. Os levantamentos amostrais consistem em, além de definir os objetivos, definir também a população-alvo e a população amostrada. Além disso, é importante identificar a unidade amostral e a unidade de informação. Outro aspecto a ser considerado é o instrumento de coleta de dados. Exemplos: entrevista, como questionário, pesquisa por telefone, internet e entre outros. Identificado todos esses elementos, é necessário o tipo de plano amostral, que podem ser amostrais probabilísticos e não probabilísticos. Agora que já falamos das pesquisas observacionais, iremos descrever aqui as pesquisas experimentais. Pesquisas experimentais envolvem coleta de informações, como nas pesquisas observacionais, mas os resultados são influenciados pelo pesquisador com intervenções. As etapas de pesquisas experimentais são estabelecer um objetivo, descrever as situações experimentais a serem comparadas, escolher fatores e níveis, além de selecionar a variável resposta, descrever a população experimental, escolher as unidades experimentais e os planos experimentais. Agora que os dados da pesquisa, seja experimental ou observacional, foram coletados e devidamente consistidos e corrigidos, a próxima etapa será fazer uma análise exploratória dos dados antes de começar a fazer a interferência dos resultados. Para dados quantitativos, medidas resumo podem ser calculadas. As medidas resumo podem ser classificadas em medidas de posição e medidas de variabilidade. Se você deseja fazer descrição de modo sucinto, medidas de posição e variabilidade podem ser utilizadas, como média, mediana, quartis, variância, desvio padrão e amplitude. Quando se deseja gráfico, os mais usados são histogramas e boxplot. Para os dados qualitativos, a medida de posição mais usual é a moda. Já para os gráficos, usamos os gráficos de barra e diagramas circulares. Vale lembrar que alguns conceitos essenciais, como erro amostral e nível de confiança, devem ser levados em consideração na análise estatística inferencial. Com toda essa informação, você ficou na dúvida de como conduzir uma análise de dados adequadamente? Não se preocupe, falaremos agora das diretrizes para a análise dos dados. Não podemos dispensar como primeiro passo a análise exploratória de dados.
pois isso dá uma visão global dos principais resultados. Mas, muitas vezes você tem interesse em testar várias hipóteses. Por isso, é importante que você decida, entre as várias hipóteses a serem testadas, se quer estudar as relações de dependência ou de interdependência. Relações de dependência devem gerar como resultado um modelo em que o valor da variável resposta de interesse pode ser estimada ou previsto em função de um conjunto de variáveis. Relações de interdependência, quando quer identificar estruturas de associações entre as variáveis. Caso você escolha identificar uma relação de dependência, modelos de regressão podem ser utilizados. Temos como exemplo de modelos de regressão de mínimos quadrados, regressão de Poisson, regressão logística, regressão exponencial, regressão beta e entre outros. Mas, se você escolher identificar uma relação de interdependência, as principais técnicas são análise fatorial, análise de agrupamento e análise de correspondência. Iremos falar agora um pouco sobre os tipos e estruturação das surveys. As investigações baseadas em survey podem ser de 3 tipos: exploratória, descritiva e explanatória. A exploratória ocorre nos estágios iniciais de uma pesquisa sobre um dado fenômeno, quando o objetivo é adquirir uma visão inicial sobre um tema e fornecer base para uma survey mais detalhada. A descritiva é dirigida ao entendimento da relevância de um certo fenômeno e descreve a distribuição do fenômeno na população. Seu objetivo primário não é o desenvolvimento ou teste de teoria, mas possibilitar fornecer subsídios para a construção de teorias ou refinamento delas. A explanatória, também chamada de confirmatória ou de teste de teoria, ocorre quando o conhecimento sobre um fenômeno já foi desenvolvido teoricamente usando conceitos bem definidos, modelos teóricos conceituais e proposições. A coleta de dados é conduzida com o objetivo específico de testar a adequação de variáveis relacionadas ao fenômeno, que foram extraídos da literatura. Assim, são testadas hipóteses de relação conceitual entre as variáveis e todas as fontes de erro devem ser levadas em consideração no planejamento e execução de uma survey desse tipo. Vamos agora recapitular todas as etapas para estruturar o método survey. Etapa 1. Ligação com o nível teórico. Aqui você irá fazer definições operacionais, proposições, hipóteses, fronteiras, a análise das unidades e população. Etapa 2. Projeto da survey. Aqui você irá definir restrições, especificar necessidades de informação, definir alvo, selecionar método de coleta e desenvolver instrumentos. Vale se atentar em 3 pontos importantes no projeto survey: a caracterização da população, o projeto da amostra e o tamanho da amostra. Etapa 3. Teste piloto. Aqui você irá testar os procedimentos de aplicação e verificar a qualidade. Etapa 4. Coletar dados para teste da teoria. Aqui você irá aplicar a survey, lidar com não respondentes, cadastrar dados e verificar a qualidade. Vale lembrar que na coleta de dados, geralmente, na condução de uma survey,
O instrumento usado para coletar os dados é um questionário. A coleta de dados é uma fase importante da investigação e, por isso, normalmente o pesquisador tem pouco controle sobre ela. Uma ação importante, que já deve ter sido considerada na elaboração do instrumento, é a apresentação do mesmo. Assim, quanto melhor for a apresentação, maior o incentivo para responder o questionário. O envio de uma carta de acompanhamento explicitando os objetivos da investigação e de uma declaração do caráter de confiabilidade dos dados individuais também é uma prática importante. Etapa 5. Análise de dados. Aqui você irá fazer uma análise preliminar dos dados e testes de hipótese. É importante que se faça uma pré-análise dos dados, à medida que eles estejam disponíveis. Essa análise preliminar é de caráter descritivo e uma boa prática para verificar a qualidade dos dados, a distribuição de frequência das variáveis e outros aspectos, como calcular as medidas de tendência, média, mediana e medidas de dispersão, como desvio padrão e amplitude. Etapa 6. Geração de relatório. Aqui você irá desenhar implicações teóricas e fornecer informações para a replicação. Com esse resumo geral, terminamos aqui o nosso vídeo. Mas vale ressaltar que este vídeo não tem como pretensão esgotar todas as técnicas de análise dos dados. Sugerimos que os interessados em saber mais consultem outras fontes de referência. No entanto, qualquer que seja o propósito, o rigor metodológico deve estar presente, como em quaisquer abordagens metodológicas.